Queridos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, versículo 33. Lucas 23, versículo 33. Fala sobre a crucificação de Jesus. E nós lemos assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros e diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Esse é o momento em que Jesus é levado ao Calvário. Eles colocam Jesus numa cruz, fincam Jesus pendurado naquela cruz, e um detalhe interessante acontece: 2 criminosos, são criminosos terríveis, é gente de muitos erros. Por que eu digo isso? Porque a crucificação não era para crime bobo, não era para coisa pequena. Esses 2 criminosos ficam um à sua direita e um à esquerda de Jesus. Eles estão aqui, diante daquele quadro, aquele quadro que é o divisor de águas da nossa história humana. Até a cruz de Cristo, todos estávamos desgarrados, andando como ovelhas sem pastor. É o que a Bíblia diz. Cada um de nós estava perdido. Não havia nenhuma possibilidade de termos uma vida em Deus, de sermos atendidos por Deus, de termos uma comunhão com Deus. O sacrifício da cruz é a chave para que cada um de nós abra a porta da esperança, abra a porta para Deus, tenha Deus na nossa caminhada,
tenha Deus para cada decisão da nossa vida, tenha Deus para cada luta da nossa vida, e nós as temos, sim ou não? Mas Jesus não foi crucificado entre dois criminosos à toa. Não foi por acaso que isso aconteceu. E refletindo sobre esse texto, o que eu entendi e que eu queria compartilhar com você é que essas 3 cruzes tinham um significado. Essas 3 cruzes, elas tinham uma mensagem, uma lição. Não foi por acaso que Jesus foi crucificado no meio, ou seja, o principal. E tinha 2 pessoas perdidas, que haviam cometido muitos crimes e erros, ao lado, presenciando aquilo tudo. E o mais interessante é que a multidão gritava: e aí, se você é o Cristo, o Filho de Deus, salva-se a si mesmo, vai lá, salva-se a si mesmo. E diz a Bíblia, Lucas só fala 3 das 7 palavras que Cristo pronuncia na cruz, e uma das palavras que Lucas cita é Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tem um ladrão pendurado, tem um criminoso à direita que vê isso, tem outro à esquerda que vê isso, vê um homem sendo ultrajado, humilhado, injustamente açoitado e morto, e ele falando para Deus: Pai, perdoa-lhes. Diante desse quadro, nós temos a realidade da vivência humana, e é por isso que 3 cruzes estavam no Calvário. Cada cruz tem um significado, cada cruz se conecta com você de alguma maneira, e cada cruz dá para você um destino. A primeira cruz é a cruz de Jesus, é a cruz onde morre o Filho de Deus. Deus encarnado vem ao mundo, morre em nosso lugar, porque o que nós merecíamos era a morte eterna, mas Ele, sendo puro, sendo totalmente santo, Ele se entrega em sacrifício em nosso lugar. Ele fala: Deus, eu pago a conta, eu morro no lugar deles. É a cruz do único caminho, é a cruz da única esperança. A primeira cruz é a cruz da salvação. No versículo 33 nós lemos: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus está no meio dos perdidos, dos malfeitores, dos criminosos. Isso não é à toa. Jesus está no meio das pessoas que precisam dele. Jesus está sempre no meio das pessoas que carecem dele. Jesus não tira a oportunidade de ninguém. Até um malfeitor crucificado tem chance, tem oportunidade, tem o acesso a Jesus. A cruz, ela está oferecendo a todos que estão ali a oportunidade de entender quem é Deus. Quando Jesus diz no versículo 34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, isso está dizendo: ei, eu sou capaz de perdoar os seus pecados, eu sou capaz de deixar de lado as suas mazelas, eu sou capaz de recomeçar a vida de vocês, eu sou capaz de amá-los intensamente. E é por isso que João 3,16 vai dizer
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A cruz de Cristo é a cruz da salvação, é a cruz da esperança. No capítulo 19, versículo 30 de João, diz que quando Jesus tomou o vinho, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Antes de morrer, Jesus estava dizendo: está consumado. O que isso significa? Significa que todo o plano de Deus para que você tenha vitória está feito. Significa que se sua família disse: você é um burro, você é um nada, você não vai dar em nada, você nasceu para ser uma porcaria. Se você é uma moça que ouviu da sua mãe: você vai ser uma vagabunda, você é uma perdida, você não merece nada. Se todo mundo profetizou o mal para você, perder o tempo, porque você na cruz da salvação recebeu a chance, a oportunidade, a homologação da sua vitória. Nada na sua vida decreta o seu fim, nada na sua vida decreta a sua perda, nada na sua vida decreta o seu fracasso, se você olha para a cruz da salvação. Porque na cruz o Senhor te garantiu a vitória. Está consumado. Está consumado. Eu morri por você, eu derramei meu sangue por você, e em mim você não tem mais qualquer perda, em mim você não tem mais o seu pecado, em mim você não tem mais a sua derrota, em mim você não tem mais a sua depressão, em mim você pode todas as coisas, porque eu te fortaleço, diz o Senhor. Está consumado. Nós temos a vitória garantida. A primeira cruz é a cruz da salvação, é a cruz da esperança, é a cruz da vitória garantida para quem o mundo disse: você sempre será um derrotado. É a cruz da vitória garantida para quem nunca teve na boca de ninguém uma palavra de vitória sobre você. Na cruz, a mulher abandonada pelo marido, que ficou chorando, cuidando dos 3 filhos, lavando roupa para fora, fazendo faxina no final de semana, para cuidar dos meninos. Na cruz, Jesus está dizendo: ei, eu estou contigo, e está consumado. Eu faço esses meninos chegar onde você nunca imaginou. Eu faço esse menino seu que você nunca imaginou. Eu faço você dar conta desse recado aí e fazer com que a glória de Deus tome a vida desses meninos. Ei, está consumado, eu estou aqui. A primeira cruz é a cruz da salvação. Mas tem uma segunda cruz. Qual é a segunda cruz? É a cruz de um criminoso que começou a blasfemar. Diz o texto, no versículo 39, que um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo, salva-se a si mesmo e a nós. A segunda cruz é a cruz do egoísmo, é a cruz do egocentrismo, é a cruz da autossuficiência. O cara é tão mané que ele está diante da morte do Salvador, e ele perde a chance de falar com o Salvador. O cara é tão mané que ele está diante da resposta para a vida dele, ele está diante da chance de dar a volta por cima, ele está nos últimos suspiros, e mesmo assim Deus vai ao Calvário encontrar com ele, e o cara não enxerga.
é a autossuficiência, é a independência, é a pessoa achar o seguinte: eu tenho que cuidar da minha vida, tocar meus negócios, ganhar meu dinheiro, comprar minhas coisas, e Deus, eu vou lá no culto de vez em quando, eu trabalho alguma coisa na igreja, mas eu é que faço o meu destino, eu é que faço a minha história, eu sou trabalhador, eu sou guerreiro, meto bronca, eu é que faço o meu caminho, é autossuficiência. E sabe uma coisa? Esse cara está falando para Deus, para Jesus assim: ei, se você é o Cristo, então salva-te a ti mesmo e a nós. Sabe por que ele está falando isso? Sabe por quê? Porque se você ler um pouquinho antes, você vai ver o povo no versículo 35 dizendo: salve-se a si mesmo, se é o Cristo. Depois você vai ver no versículo 36, os soldados falando: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Esse cara, esse criminoso, ele só reproduziu o que os outros diziam. Ele só foi o Maria vai com as outras. Ele está escutando o que o mundo está dizendo. Ele está escutando o que os artistas drogados, os caras sem vida nenhuma, estão ensinando para ele, ensinando sobre família para ele. Ele acredita em gente que nunca conseguiu amar família. Nos caras que dependem de droga, de bebida, para poder ter momento de prazer, e não consegue ter prazer de estar junto com a esposa abraçado, e de dar um beijo no filho, e de sentar para comer um miojo lamen com ovinho frito, mas em família. Se você não gosta de miojo, você está desperdiçando muita coisa na sua vida. Miojo é uma coisa santa. Gente, a segunda cruz é a cruz da arrogância. É a cruz que apequena o sacrifício de Jesus. Ele olha para a cruz da salvação e fala: estou nem aí, se resolver meu problema é o que eu quero, se não resolver meu problema, dane-se o teu sacrifício. O que importa para mim é se você vai me tirar da cruz. Se não vai tirar da cruz, então que se dane. Ele só quer saber de ser atendido no umbigo dele, ele só quer ser atendido nas vontades dele. Cristo não é importante por ser Cristo, Cristo não é importante por ser o Salvador, Cristo é importante por garantir a vitória final da vida dele. Se não garante a vitória do hoje, não serve. Quem entendeu? Ele quer a vitória do hoje. Se não vai me dar o que eu quero hoje, então aqui, morre aí, pô. A primeira cruz é a cruz da salvação. A segunda cruz é a cruz da autossuficiência, da arrogância. Ah, queridos, quantas pessoas que têm vivido com uma cruz da autossuficiência, até vem na igreja, mas não consegue olhar para a cruz da salvação com gratidão, com quebrantamento, olhando com fé para o sacrifício de Cristo, dizendo: Senhor, quero ser teu servo,